Nessa aula, estudaremos sobre algoritmos de ordenação, que são fundamentais em vários campos da computação. Nessa aula, também estudaremos dois dos algoritmos de ordenação mais famosos na literatura. Para que possamos realizar uma busca eficiente de dados, precisamos que esses dados estejam ordenados ou organizados de alguma maneira, seguindo algum tipo de critério. Por exemplo, em uma lista de números ordenada, podemos identificar o menor ou maior valor da lista em tempo O de 1, que é muito eficiente, ou seja, com apenas uma operação. Para a busca de um determinado valor em uma lista, no pior caso devemos percorrer toda a lista até encontrar ou não o elemento, e isso nos custa um tempo de O de n. Vamos ter que comparar todos os n elementos da lista. Mas uma vez que esses dados estão ordenados, temos algoritmos que fazem essa busca em tempo O log de n, que é bem mais rápido que O de n. Um algoritmo de ordenação em computação, ele é um algoritmo que coloca os elementos de uma dada sequência em uma certa ordem. Em outras palavras, efetua sua ordenação completa ou parcial. As ordens mais usadas são a numérica e a lexicográfica. Existem várias razões para se ordenar uma sequência. A principal delas, como eu falei, é a possibilidade de acessar seus dados de modo mais eficiente. No nosso dia a dia, temos vários exemplos da importância de se ter elementos ordenados. Imagine o problema de encontrar o número de telefone em uma lista telefônica. Esse problema é simplificado pelo fato dos nomes estarem em ordem alfabética. Mas e se não tivesse? Então teríamos que percorrer toda a lista para poder encontrar o nome que a gente quer. Imagine um segundo problema de buscar livros em uma biblioteca. Graças à ordenação, a cada livro é atribuída uma posição relativa a outros e, portanto, pode ser recuperada em um tempo hábil. O Bubble Sort, ou ordenação bolha, ele é um algoritmo de ordenação dos mais simples que temos em computação. A ideia dele é percorrer o vetor diversas vezes e a cada passagem fazer borbulhar para o topo o maior elemento da sequência, no caso de ordenação não decrescente. Essa movimentação lembra a forma como as bolhas em um tanque de água procuram seu próprio nível. E disso vem o nome do algoritmo. Seu funcionamento é da seguinte maneira. Percorre-se a lista trocando elementos adjacentes, quando necessário, e quando nenhuma troca for efetuada ao percorrer toda a lista, então o algoritmo para porque a lista já está ordenada. No melhor caso, o algoritmo executa n operações relevantes, onde n representa o número de elementos do vetor. No pior caso, são feitas n ao quadrado operações. A complexidade desse algoritmo é de ordem quadrática, por isso ele não é muito recomendado para programas que precisem de velocidade e operem com quantidade elevada de dados. Vamos supor que queremos ordenar as cartas de um baralho. Então, na primeira iteração do for, que vamos percorrer o vetor, temos que 3 é menor que 5. Então, não vamos trocar. Depois, vamos comparar 5 é maior que 4? Sim. Então, troca. 2 menor que 5? Sim. Então, troca. 9 menor que 5? Não, então não troca. 8 menor que 9? Troca. 6 menor que 9? Troca. 7 menor que 9? Novamente, troca. Bom, no fim da primeira passada, do for, o maior elemento já está na sua posição correta. Então, vamos passar mais uma vez. Lembre, a gente tem que percorrer o vetor várias vezes até que nenhuma troca seja feita. Bom, na segunda passada a gente tem o vetor, já dessa maneira aqui, com os dois últimos elementos nas suas posições corretas. Na terceira passada o vetor já está totalmente ordenado, então custou 3 passadas pelo vetor até que ele estivesse completamente ordenado. Bom, agora vamos ver uma implementação em Python desse algoritmo Bubble Sort. Como seria? Vamos definir a função Bubble Sort e vamos passar uma lista como parâmetro, que é o vetor da função. Então eu crio uma variável elementos, que vai receber o tamanho da lista menos 1,
e eu vou criar uma variável que vai receber false. Vai ser uma variável booleana que vai dizer se o vetor está ordenado ou não. Toda vez que eu tenho uma troca, esse valor ordenado vai receber true. Então, enquanto não ordenado, ordenado recebe true, e eu vou criar um for para percorrer toda a lista, de i até o número de elementos. Para cada passada que eu vou dar, conforme vou comparar, lista no campo i é maior do que lista no campo i mais 1. Estou comparando um elemento i com o elemento na sequência, com o elemento que está o próximo elemento de i, que é o i mais 1. Se for maior, vou fazer a troca. Vou trocar esses dois elementos de posição, utilizando uma variável auxiliar aqui para não perder a referência, e vou setar ordenado como false, porque já que ele teve uma troca, então não tenho como garantir que a lista já está totalmente ordenada. E a cada passada do for, eu vou mostrando a lista na tela de como ela vai ficando. No lado direito do slide, temos um exemplo de execução desse nosso algoritmo. No caso, aqui no console do Python, eu criei uma lista com os valores 3, 1, 0, 4, 10 e 15. Depois eu chamei a função BubbleSort, passando essa lista como parâmetro. Nesse caso, o BubbleSort ele percorreu a lista 4 vezes. Na primeira lista que ele imprimiu 1, 3, 0, 4, 10 e 15. Depois da primeira passada, 1, 0, 3, 4, 10 e 15. O 10, o 15 e o 4 já estão nas suas posições. Depois 0, 1, 3, 4, 10 e 15. Aqui já está ordenado, mas como teve uma troca entre o 0 e 1, então aquela nossa variável ordenada, ela recebeu true. Então, como está true, vai fazer mais um for. O último for aqui já está ordenado, 0, 1, 3, 4, 10, 15. Então temos aqui a lista está ordenada e saímos do while. O BubbleSort, como qualquer procedimento de computação, tem suas vantagens e desvantagens. Nas vantagens, temos que ele é estável, é um algoritmo de ordenação estável. Estável em ordenação significa que elementos de mesmo valor mantêm suas posições originais após a ordenação. Ele tem uma implementação simples, ele detecta se a lista já está ordenada ou não, para você não ter que ficar ordenando aquilo que já está ordenado. Então, no melhor caso, ele faz N comparações. Desvantagens do BubbleSort: ele não é indicado para listas com muitos valores, porque o pior caso dele é quadrático. N ao quadrado comparações que ele deve fazer no pior caso. E na prática, ele ainda é mais lento que outros algoritmos que também têm essa complexidade quadrática. O próximo algoritmo que iremos estudar é o Insertion Sort. Podemos fazer uma comparação do Insertion Sort com o modo de como algumas pessoas organizam baralho num jogo de cartas. Imagine que você está jogando cartas e você está com as cartas na mão e elas estão ordenadas. Você recebe uma nova carta e deve colocá-la na posição correta da sua mão de cartas, de forma que as cartas obedeçam à ordenação. Então, no momento que você pega uma carta do deck, você vai percorrer todas as cartas na sua mão e vai ver onde encaixar essa nova carta. O Insertion Sort funciona dessa maneira. Você vai inserir a carta na posição correta. A cada nova carta adicionada à sua mão de cartas, a nova carta pode ser menor que algumas das cartas que você já tem na mão ou maior. E assim, você começa a comparar a nova carta com todas as cartas na sua mão até encontrar a sua posição correta. Você insere a nova carta na posição correta e, novamente, sua mão é composta de cartas totalmente ordenadas. Então, você recebe uma outra carta e repete o mesmo procedimento. Então, outra carta e outra e assim por diante, até você não receber mais carta nenhuma. Essa é a ideia por trás da ordenação por inserção, que é: percorra as posições da lista, começando com o índice 1. Cada valor de uma posição visitada
é como a nova carta que você recebeu. E você precisa inseri-la no lugar correto na sublista ordenada à esquerda daquela posição. Nesse exemplo, imagine que em azul são as cartas da minha mão e em laranja são as cartas que eu estou recebendo do deck. Okay? Então, na minha mão as cartas sempre vão estar ordenadas e fora da minha mão, não. Então, nesse exemplo aqui eu tenho a carta 3 na minha mão e eu tenho um deck com as cartas 5, 4, 2, 2, 8, 6 e 7. Então, eu vou recebê-las nessas ordens e colocá-las e inseri-las na minha mão da maneira correta. Vou receber a carta 5 do deck. Vou comparar. 5 é menor que 3? Não. Então, coloco do lado direito de 3. 4. 4 é menor que 3? Não. 4 é menor que 5? É. Então, coloco entre 3 e 5. 2. 2 é menor que 3? 5. Então, já coloco antes da carta 3. Vocês podem verificar que, à medida que o algoritmo vai sendo executado, a minha mão, destacada em azul aqui, pela seta azul, vai ficando com maior número de cartas. E todas elas estão ordenadas. 9. A próxima carta é o 8, eu vou colocar ela entre o 5 e o 9. A próxima carta agora é o 6. Vou colocar ela entre o 5 e o 8. E a última carta é a carta de número 7. Vou colocá-la entre 6 e 8. Bom, então vocês viram aqui que no final do procedimento eu estou com todas as cartas na minha mão e organizadas de uma maneira crescente, do menor para o maior. Aqui temos uma implementação em Python do Insertion Sort. A partir da posição 1 do vetor, lembrando que vetores em computação começam na posição 0, então tem algo diferente já nesse algoritmo aqui em relação ao anterior, Bubble Sort. Aqui o algoritmo ele vai pegando elementos e os colocando nas suas respectivas posições corretas, em uma sublista ordenada à esquerda. Então no algoritmo temos, para ir de 1 até o tamanho da lista, vamos fazer o seguinte. Teremos uma variável chave que vai receber lista na posição i, uma variável k que vai guardar essa posição i. Tá. Dentro desse for, vamos ter um while, que a condição dele é, enquanto k maior que 0 e chave menor que lista no campo k-1, vamos fazer o seguinte. Lista no campo k recebe lista no campo k-1. E eu vou decrementar esse k. Saindo do while, lista no campo k recebe a chave e eu vou mostrar essa lista, o estado atual dela no console. Para simplificar, eu coloquei tudo no mesmo script aqui, um comando que vai criar uma lista com valores 5, 4, 8 e 3 e uma chamada da função Insertion Sort com a lista passada por parâmetro. Do lado direito aqui do slide, temos o exemplo de uma execução, onde a lista inicialmente é 5, 4, 8 e 3. Com a primeira chamada do Insertion Sort, a lista fica 4, 5, 8 e 3. Depois 4, 5, 8 e 3 também, porque não houve troca de valores nessa iteração do for, onde foi mostrada a lista. E por último, a gente já tem, quando sai do while, a gente já tem na iteração do for, que a lista está totalmente ordenada, com os valores 3, 4, 5 e 8. As vantagens do Insertion Sort, que ele é estável, assim como o Bubble Sort. É um método a ser utilizado quando a lista está quase ordenada. Tá? Então, se você está diante de um problema de ordenação e você sabe que a sua lista está parcialmente ordenada ou não está completamente desordenada, você já de cara já pode escolher o Insertion Sort em vez de escolher o Bubble Sort. Ele também detecta se a lista já está ordenada, fazendo apenas N comparações, assim como o Bubble Sort. Isso é uma vantagem. Na prática, o seu pior caso é melhor que o pior caso do Bubble Sort, então essa é uma afirmação empírica, não é uma afirmação teórica, mas que na prática o Insertion Sort é melhor.
porque nem sempre a lista está totalmente desordenada. Sempre tem algum ou outro elemento ordenado, e o Insertion Sort ganha tempo nisso aí. Porque quanto mais ordenado para ele, mais rápido ele vai ser. Como desvantagens, no pior caso, temos que fazer n ao quadrado e comparações, que é quando os itens estão originalmente na ordem inversa que você deve ordená-los. Vamos encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula daremos continuidade no tópico de algoritmos de ordenação.